Relator, presidente. Conselheiro Anselmo. Excelência, eu peço venho aos colegas para divergir do voto, tendo em vista que a dialética processual não foi estabelecida. Aqui há situações graves em que, inclusive, a análise feita, ela não pode, assim, a rigor, ser confirmada em razão dos elementos do substrato necessário, quais sejam o PPA, a LDO. Além disso, em virtude da falta de informações, como o não encaminhamento dos processos licitatórios, não encaminhamento das informações do patrimônio municipal à época, déficit orçamentário, são situações que deveria ser oportunizado ao gestor se manifestar e que nós efetivamente julgássemos o processo com base na dialética instaurada. E sendo assim, como não há a citação do gestor, meu voto no sentido que se cientifique o gestor para que ele venha aos autos querendo e daí possamos, evidentemente, julgar na forma normal, comum, as contas desse gestor, senhor presidente. Agradeço. Vencido o conselheiro Anselmo, aprovado. Conselheiro Fernando. Senhor presidente, eu só tinha esse processo pautado para hoje. Pela ordem, conselheiro. Agora o Rodrigo. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, doutora Estela. Senhor presidente, eu trago inicialmente uma prestação de contas de governo referente ao município de Murici, que possui como responsável o senhor Renan Calheiros Filho, e referente ao exercício financeiro de 2009, documentação e análise que nos foi encaminhada no dia 30/4/2010. Eu encaminhei o voto para Vossas Excelências e vou fazer uma leitura simples, conforme Vossas Excelências desejarem, de modo que os autos tramitaram regularmente Rodrigo, por essa... permita-me, Pois antes não, que o senhor avance, eu verifico que a publicação traz como gestor o nome Remy Vasconcelos. Eu acho que é Remy Vasconcelos Caleta, mas o conselheiro falou Renan. Eu acredito, Excelência, que isso deve ter ocorrido em razão da transição de gestão, né? Nós temos aí o gestor que realmente era o gestor durante, mas para que eu não cometa nenhum equívoco, eu vou... Porque você pode até esclarecer no relatório, no voto encaminhado, né? No voto encaminhado, afirma aqui que eu posso estar equivocado, mas Mas ele encaminhou, né? Que o senhor Remy Vasconcelos Calheiros só tomou posse em 5 de abril de 2010. Seria o item C do seu relatório. Relatório, desculpe, Excelência. O relatório, porque eu acho que não caberia nem falar voto. Ok, Excelência. Se realmente saiu a publicação em nome de Remy Vasconcelos Calheiros, é que a gente tem uma situação em que houve o encaminhamento pelo senhor Remy Vasconcelos Calheiros, né? Eu entendo que ele também deva constar como responsável, porque ele é o responsável pelo encaminhamento das prestações de contas, inclusive pode sofrer sancionamento, né? Mas o responsável da execução da gestão pública, de fato, era o senhor Renan Vasconcelos Calheiros Filho. De modo que eu vou pedir a retirada de pauta para poder publicar corretamente esse processo, Excelência.
retirado de pauta para ver nova publicação. Continua com a palavra, conselheiro. Senhor presidente, eu tenho para relatar também um recurso de reconsideração interposto também pelo senhor Remy Vasconcelos Calheiros, então gestor da Prefeitura Municipal de Murici, em face do acórdão de número 879/2016, que veio a ser publicado no Diário Oficial do Tribunal de Contas no dia 9 de setembro de 2016 e gerou o processo TC 17820/2011. Se trata de processo de aplicação de multa em virtude do descumprimento do calendário de obrigações e que o voto também eu encaminhei a vossas excelências, mas vou fazer uma leitura resumida do meu voto. De modo que, presidente, o gestor foi devidamente notificado da decisão no dia 9 de setembro de 2016, com notificação via R. Perdão. A decisão plenária foi publicada no dia 9 de setembro de 2016, porém a notificação com a R aconteceu no dia 8 de maio de 2018. E o recurso de reconsideração somente foi interposto no dia 9 de agosto de 2019, portanto, mais de um ano depois da publicação e da notificação. De modo que nós estamos trazendo o voto, senhor presidente, no sentido de não conhecer do recurso de reconsideração, né? Também ressaltamos, dentro do espírito colaborativo que nós temos, que essa corte tem um entendimento segundo a qual eu sou minoritário quanto à flexibilização e conhecimento dos recursos, ainda que interpostos de forma intempestiva. Mas meu voto é no sentido de não conhecer do recurso, senhor presidente. Bem, a manifestação do Ministério Público foi no sentido de reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente, né? Aqui no parecer eu não tenho marcos temporais, mas foi detectado que o processo ficou completamente paralisado por mais de 3 anos e, com isso, a manifestação é no sentido de reconhecer a prescrição intercorrente e proceder ao arquivamento dos autos. Okay. Em discussão. Em votação. Conselheira Alberto. Senhor presidente, tendo em vista o que eu não consigo identificar, eu não sei se o Ministério Público, o relator, poderia esclarecer essa dúvida com relação à paralisação por mais de 3 anos, que eu tenho o entendimento que isso só valeria anteriormente ao julgamento. Embora, informo Vossas Excelências, que é um entendimento que está em fase de evolução, mesmo porque, verificando as decisões, os votos do STF a respeito desses assuntos, aparentemente ele refere-se à questão da prescrição apenas depois de formado o título executivo. Antes disso, o processo tramitando no tribunal não haveria que se falar em prescrição. Inclusive, o TCU ele tem decisões recentes nesse mesmo sentido, inclusive até adotando, quando adota, o prazo prescricional de 10 anos lá do Código Civil. Então, é um entendimento ainda que tem, mas em evolução com relação a esse tema. Inclusive, há um recurso, se não me falha a memória, eu não quero cometer nenhum equívoco, extraordinário, aqui mesmo de Alagoas, onde há o voto de um dos ministros, em que ele afirma que ele tratou de um assunto e não exatamente aquilo que esse recurso quer que ele responda, porque o tribunal, o STF, ainda não se manifestou sobre aquele tema. Então, eu estou
verificando, estou vendo nos meus processos esses acontecimentos e é um entendimento que está em fase de construção, mas ainda hoje eu ainda trago esse de aplicar a regra da prescrição intercorrente, se for o caso, antes do julgamento do feito, que após isso não caberia. Eu acho que até entendimento inaugurado por um voto da conselheira Rosa Albuquerque. Mas seria isso. Conselheiro Rodrigo, se você não se importar, eu pediria vista para... E como já é algo assim, só de conferências, eu acredito que possa trazer na próxima sessão, senhor presidente. O processo relatado pelo conselheiro Rodrigo foi pedido de vista pelo conselheiro Anselmo. O conselheiro Rodrigo continua com a palavra. Senhor presidente, minha pauta fica esgotada. Pela ordem, conselheiro Alberto. Senhor presidente, senhores conselheiros e conselheiras, Ministério Público, todos que nos assistem. Passo a relatar processos e que inicialmente eu cito o envio, né, já desses dois processos em lista pelo ofício circular de número 33, 2022. Trata-se de dois recursos, todos dois recursos de reconsideração, onde foi pelo não provimento dos respectivos recursos e como já foram enviados para Vossas Excelências, eu tenho a impressão que eu não preciso repeti-los, né? Salvo engano. Qual o número? Só o número. Os processos, o ofício foi o 33 de 2022 e os recursos são o do processo 3770 de 2017 e o processo 13782 de 2014. Ok. Uma coisa importante é que no processo 13782 de 2014 o conselheiro Rodrigo Cavalcante atuou na qualidade do Ministério Público na época. Não estou entendendo, Alberto. Repete aí. Você trouxe os dois Então vou processos. relatá-lo sucintamente, né? É porque, assim como o conselheiro Distribuiu já Fernando, o já voto. distribuí, inclusive pelo ofício de número 33 de 2022, inclusive, né, com os votos. Mas eu vou relatá-los, são sucintos, né? Não tem problema. O processo 3770 de 2017 trata-se de um recurso de reconsideração, onde a unidade responsável é a Câmara Municipal de Champreta e o responsável é o senhor Josivaldo Porangaba Florentino, o gestor no exercício 2014. Trata-se dos autos do recurso de reconsideração interposto pelo senhor Josivaldo Porangaba Florentino, gestor da Câmara Municipal de Champreta, exercício 2014, contra acórdão que sancionou uma multa no valor de 100 UPFAUs aplicada por meio do acórdão número 861/2019, devido à inobservância do prazo legal para envio da cópia de sétima remessa do SICAP 2014, correspondente aos exercícios financeiros, prestação de contas, referente ao exercício financeiro 2014. Em razão do não envio desta remessa em tempo hábil, o referido gestor foi devidamente notificado através do ofício 250 de 2017 FUNCONTAS, condição se observa no AR, datado de 9 de maio de 2017, para que, em observância aos princípios da ampla defesa e contraditório, apresentasse manifestação sobre os fatos descritos no prazo de 5 dias. Em sua defesa, o gestor alegou que o não envio da remessa no prazo devido em razão de não enviou a remessa no prazo devido em razão de orientação de servidores do SICAP que instruíram a proceder com o envio um momento após, em virtude de poder haver congestionamento no servidor, com prazo de tempestividade finalizando em 30 de 4 de 2015. Após, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas, que exarou o parecer 2273 de 2019, que opinou pelo não acolhimento da defesa prévia, com consequente aplicação da sanção pecuniária. O processo foi levado a julgamento à segunda Câmara Deliberativa e que prolatou o acórdão 2861/2019, aplicando, assim, determinando assim a aplicação da multa.
O gestor foi notificado por AR com carta de recebimento em 6 de 10 de 2020 e protocolou a defesa em 8 de 10 de 2020, alegando, em síntese, a ocorrência da prescrição, nos termos da Lei 9873 de 99. Segundo a marcha processual, os autos foram encaminhados ao Ministério Público, que exarou o parecer de número 1952 de 2020 da 6ª Procuradoria de Contas. E, diante do exposto, o Ministério Público opina pela manutenção da multa, mantendo incólume o acórdão versus gastado. É o relatório, senhor presidente, desse processo. Bem, os dois processos referidos pelo conselheiro Alberto, eles dizem respeito a recursos de reconsideração em face de acórdãos que aplicaram multas ao gestor. Nos dois processos, a manifestação do Ministério Público é no mesmo sentido. Não foi verificada a ocorrência de prescrição e não foram apresentados fatos hábeis a afastar a ocorrência do fato gerador nos dois casos. Então, a manifestação é no sentido da manutenção da multa, do não provimento dos recursos de reconsideração. Senhor Alberto. Senhor presidente, aproveitando que a doutora Estela colocou já os dois processos, faço apenas um registro que o processo de número 13782, 2014, teve a atuação do conselheiro Rodrigo Cavalcante, na qualidade do Ministério Público de Parqueiro de Contas. E, no mesmo sentido do Ministério Público, constatamos que não ocorreu, porque os dois recursos são com relação à prescrição. E constatamos que não realmente, nesses dois casos, não houve a respectiva prescrição. Então, a proposta de decisão não é voto, a minha relatoria originária é que Vossas Excelências conheçam do presente pedido de reconsideração, porque satisfeito os requisitos da admissibilidade, porém, negue o seu provimento, reconsideração, pelo fato da alegação de prescrição não se sustentar. Da ciência ao FUNCONTAS, da decisão, da ciência aos respectivos gestores e a publicidade do presente acórdão para o fim de direito. É como eu proponho a Vossas Excelências a decisão nos processos 3770 de 2017 e 13782 de 2014. Em discussão, os processos relatados pelo conselheiro Alberto. Em votação, conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator. Conselheiro Anselmo. Excelência, pelo que pude ver aqui, onde não foi constatado o instituto da prescrição, aparentemente alegado, eu acompanharia o relator também, senhor presidente. Conselheiro Fernando. O relator, senhor presidente. Conselheiro Rodrigo. Senhor presidente, eu acompanho o relator nos processos em que eu não estou impedido. Esse não é aprovado. Conselheiro Alberto, continua com a palavra. Senhor presidente, passo agora a relatar recurso de revisão no processo 6.520 de 2017. A unidade responsável é o Fundo Municipal de Previdência Social do servidor de Novo Lino, gestão 16-2015. E o responsável é o senhor João Miguel da Silva. Tratam os autos de recurso de revisão interposto pelo senhor João Miguel da Silva contra a multa de 100 UPFAUs aplicada por inobservância do prazo legal do envio no prazo regulamentado do orçamento de 2015, PPA, LDO e LOA. Em razão do não envio do orçamento de 2015, não só o orçamento, mas na realidade aquela tríade, a PPA, LDO e LOA, em tempo hábil, o referido gestor foi devidamente notificado por meio do ofício 568 de 2017, FUNCONTAS, consoante se observa no AR, datado de 10 de julho de 2017, para que, em observância ao princípio de contraditório pela defesa, pudesse apresentar seus argumentos de defesa. Sem a manifestação de defesa do gestor, o processo foi levado a julgamento em 5 de outubro de 2017, sendo publicado no Diário Oficial Eletrônico desta Corte em 6 de outubro de 2017, na segunda deliberativa do acordo da segunda Câmara Deliberativa, que prorroga o acordo de número 840 de 2017. O gestor foi notificado do respectivo acordo por AR em carta por recebimento em 1 de novembro de 2020, após 3 anos e 1 mês.
e protocolou a defesa em 10 de novembro de 2020, alegando em síntese a ocorrência de prescrição nos termos da Lei 9873/99. Segundo a mais processual, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas e que exarou o parecer de número 1961 de 2022. E assim ele opina pela manutenção da multa, mantendo incólume o acordo velho gastado e, por fim, não havendo pagamento da multa, encaminhamento à Procuradoria Jurídica Estadual. É o relator, senhor presidente, nesse processo. Eu reitero os termos do parecer 1961/2022 no sentido de não provimento das razões recursais. Conselheiro Alberto. Senhor presidente, como um caso é simples, né, só que divergência às vezes de contagem de prazo. No caso, por em análise, a primeira Câmara proferiu acórdão condenando o gestor em 5 de 10 de 2017 e somente em 5 de outubro, o acórdão foi em 5 de outubro de 2017 e somente em 5 de novembro, 3 anos e 1 mês após a decisão, vindo o gestor a ser notificado. Assim, no caso em análise, está presente a figura da prestação intercorrente prevista no parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 9873/99, pois o processo ficou pendente de efetiva movimentação por mais de 3 anos. E, em razão dessa fundamentação, eu proponho a Vossas Excelências que conheçam do recurso de revisão, por satisfeitos os seus requisitos, seja dado provimento do recurso de revisão apresentado por reconhecer a prestação intercorrente já referida, declarar a nulidade da decisão proferida no acórdão 1655/2017, nos autos do processo 6520/2017, julgar a extinção do respectivo processo, o 6520/2017, encaminhar ao FUCONTAS para as providências, dar ciência ao gestor e a publicidade para o de direito. É como eu proponho a Vossas Excelências essa decisão, senhor presidente. Em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Alberto. Conselheiro Anselmo. Senhor presidente, pelo que eu verifico aqui, eu acho que pode até ter alguma relação com um pedido que eu fiz do conselheiro Rodrigo. Então, Excelência, eu gostaria de solicitar a vista desses dois processos do conselheiro Alberto, que aparentemente ele está aplicando sanção intercorrente após o acórdão sancionador. Nesse sentido, para ter mais segurança e me posicionar de uma forma a não haver dúvidas, eu solicitaria vistas naquela mesma intenção de tentar trazer na próxima sessão também ambos os autos, conselheiro Alberto. Solicitado vista pelo conselheiro Anselmo do processo 6520 de 2017. Continua com a palavra, Alberto. Senhor presidente, dando continuidade à relatoria, passa a relatar o processo de número 11.091/2015. A unidade responsável é o Fundo Municipal de Previdência Social do servidor de Novo Lino e também o senhor João Miguel da Silva, só que desde o exercício de 2015. Foi um recurso de reconsideração convertido em recurso de revisão. Tratam os autos de recurso de reconsideração entre o professor João Miguel da Silva, gestor do Fundo Municipal de Previdência Social dos servidores de Novo Lino, exercício 2015, devido à não observância do prazo legal para envio da primeira remessa do SICAP 2015, corresponde aos meses de janeiro e fevereiro de 2015, descumprindo a resolução normativa 2 de 2010. Em razão do não envio da referida remessa em tempo hábil, o referido gestor foi devidamente notificado por meio do ofício 1934/2015, FUNCONTAS, constante se observa do AR de 29 de 9 de 2015, para que, em observância ao princípio constitucional de ampla defesa contraditória, apresentasse suas razões. Encaminhados os autos ao gabinete da relatora à época, conselheira Rosa Maria Ribeiro de Albuquerque, para recepcionar a defesa justificativa. Após o recebimento, foram remetidos os autos ao Ministério Público, que emitiu o parecer número 5451 de 2016, com a seguinte emenda. Direito administrativo sancionador, omissão do dever de enviar no prazo regulamentar a remessa SICAP, exigida pela Administração Normativa, FUNCONTAS, e defesa subsistente no acolhimento. Aplicação de multa.
Em 7 de março de 2017, o pleno desta Corte acolheu o voto do relator conselheiro Olavo Lessa, exarando o acórdão 255 de 2017, datado de 7 de março de 2017. Não consta aqui, mas na realidade é porque houve a mudança de relatoria em função da mudança na presidência, pela aplicação da multa. Em 1 de maio de 2021, por meio do ofício 123 de 2021, FUNCONTAS, ocorreu a tentativa de notificar o gestor da presente decisão, contida no acórdão 255 de 2017. No entanto, a tentativa foi infrutífera, visto que, no dia 9 de agosto de 2021, foi juntado aos autos do processo o envelope devolvido aos Correios. Em 11 de março de 2020, o gestor do Fundo Municipal Presidencial 2 foi citado por edital. Em resposta ao acórdão 255, bem como a citação por edital, em 4 de 4 de 2022, o ex-gestor apresentou recurso de reconhecimento na qual alega a presente pretensão, a prescrição da pretensão punitiva que estaria, então, prescrita. É o relator, senhor presidente. Estela. Tenha nos autos a manifestação da 5ª Procuradoria de Contas no sentido de que inexiste interesse público que justifique a intervenção do MPC nos processos FUNCONTAS. Eu ratifico a manifestação escrita nos autos, mas ressalvo o entendimento pessoal no sentido de que a manifestação do MPC é obrigatória também nesses processos. Ok. Conselheiro Alberto. No caso de análise, percebe-se que o acordo do senador foi relatado em 7 de março de 2017 e publicado no Diário Oficial do Estado em 24 de março de 2017. Contudo, a citação por edital que notifica o gestor só fora confeccionada em 11 de março de 2022, ou seja, de uma fase a outro processo ficou sem movimentação por mais de 3 anos. Por mais de 3 anos. Então, assim, em razão desse fato, proponho a Vossas Excelências que conheçam do pedido de reconsideração como recurso de revisão, que satisfez os requisitos do pleito, declarar a nulidade da decisão proferida no acórdão 255 de 2017, referente ao processo 11.091/2015, em razão de ter extrapolado o limite de 3 anos e, assim, tendo a aplicação da súmula número 1 desta Corte. Julgar a extinção do processo 11.091 de 2015, com análise de mérito da ciência FUNCONTAS, da ciência ao ex-gestor e a publicidade para fim de direito. É como eu proponho a Vossas Excelências uma decisão. Acho que... Em discussão. Excelência, eu acho que Conselheira eu Selma. acabei me antecipando. Eu pensei que o professor Alberto tinha relatado já os 2 processos que aparentemente seria a mesma. Então,